o melhor anime de todos os tempos. A gente gosta dessas coisas, né? Top 5 filmes de terror do século XX, top 3 comidas coreanas, top 2 aspiradores da Electrolux. A gente quer estabelecer o melhor, né? O maior, como se houvesse uma necessidade humana intrínseca de instituir essas hierarquias, né? Classificar todos os elementos da realidade em inúmeras caixinhas e eleger em cada uma o elemento que, de todos, é o mais digno, o melhor, o maior. O meu próprio canal, que explodiu nessas últimas semanas, inclusive, obrigado pelos 20k, começou a ser inundado por comentários dizendo que eu era o melhor youtuber, o maior poeta intelectual, e eu olhava essas coisas e concordava plenamente. Não tem jeito, a gente gosta dessas coisas. E por isso, quando no final de 2023 surge um anime que vem destituir Full Metal Alchemist Brotherhood do seu trono de mais de uma década ininterrupta como o melhor anime de todos os tempos no ranking do My Anime List, isso gera uma certa comoção, né? Já gera uma certa apreensão. Você fica meio... E foi munido dessa mesma apreensão que eu comecei a assistir Frieren, A Jornada pro Além. E me deparei com uma história muito tocante e muito peculiar. Para começar, Frieren é uma história que começa do final, né? E quando eu digo final, é o final mesmo. A gente vai acompanhar uma garota mais de 70 anos depois dela e os amigos viverem uma aventura de uma década, derrotarem o grande inimigo e salvarem o mundo. E aí você me pergunta, pô, como é isso? Como isso é possível, Vinícius? E eu te respondo, meu amigo, tudo é possível para aquele que acredita e persevera. Quando Tolkien popularizou pela primeira vez lá nos anos 50 a noção dos elfos, como figuras esguias de orelhas pontudas, poderes mágicos e uma elegância muito natural e característica de seres que parecem estar entre os homens e os deuses, isso produziu uma grande efervescência cultural que rapidamente adentrou a nossa consciência coletiva. Todo mundo conhece, né? Todo mundo reconhece essas figuras, quem são os elfos. Mas algo que a maioria das obras tão irremediavelmente antropocêntricas falha em explorar é a relação que esses seres, que vivem tanto tempo mais do que nós, teriam com o tempo. E aqui a gente acompanha a Frieren, protagonista mais de 70 anos depois de tudo isso, depois dos seus amigos humanos morrerem, porque ela é uma elfa, que vive não décadas, e sim milênios, e cuja relação com a passagem do tempo é diferente. E pra mim esse é o aspecto mais interessante dessa obra, porque o tema principal dela é, sobretudo, o tempo. O tempo que vai, tempo que fica, tempo que se foi, tempo que não se vê, tempo que cria, tempo que destrói, tempo que muda pra sempre, tudo o tempo inteiro. 短い？何を言ってるんだ？10年だぞ。50年も100年も彼女にとっては些細なものなのかもしれませんね。 Tempo é uma condição do ser, né? Pelo menos do ponto de vista da realidade humana, tudo que é no tempo, né? Kant vai dizer que ele é uma forma a priori da minha intuição sensível. Tudo que aparece pra mim, aparece no tempo, certo? Como Heráclito percebeu lá atrás, tudo que é devir, né? Tudo que é impermanência. Ser, existir, é diferenciar-se perpetuamente de si mesmo. Nessa mutação ininterrupta das coisas está a essência de tudo que existe. E a ciência corrobora essa verdade. É verdade. Na aparente estabilidade do mundo ao meu redor, na mesa à minha frente, no celular que você segura nesse momento, inclusive muito perto do rosto, dá uma afastada. Existe aqui, nessa aparente estabilidade, uma infinidade de processos de diferenciação, partículas minúsculas se mexendo pra lá e pra cá, dando um mortal pra trás, uma loucura. Nada permanece como é. Certo? Essa aparência de estabilidade é enganosa, né? Tudo que é impermanente. A medição do tempo é, em grande medida, uma tentativa de nós, seres conscientes, de lidar com esse eterno fluxo caótico de diferenciação. Se eu não posso parar esse trem, pelo menos eu posso tentar medir, né? Tentar me segurar, entender, fazer com o tempo a mesma coisa que eu faço com todo o resto. Colocar uma régua que me permita dizer que agora eu tenho 1 unidade de diferença, 2 unidades de diferença, 3 unidades de diferença, 5 unidades de diferença. Você viu o que eu fiz ali? Eu pulei 1. A gente cria o relógio de sol primeiro.
o relógio de areia, depois o mecânico, o digital, o atômico, sempre tentando segmentar com mais e mais precisão essa diferenciação constante da realidade. E isso é bom, né? Pô, com certeza, nos ajuda a se orientar no mundo, né? Se organizar, marcar compromisso com os contatinhos, identificar qual vídeo vale a pena começar a ver agora e qual pô no assistir mais tarde. Eu espero que você não tenha feito isso com esse, pô, 20 minutinhos, pelo amor de Deus. No entanto, existe uma diferença entre o tempo objetivo do relógio e o tempo subjetivo da experiência. Isso é claro, né? Uma mesma quantidade de tempo objetivo pode gerar experiências subjetivas vastamente distintas. O tempo subjetivo, né, o tempo que eu experimento na minha vida, ele carece da regularidade do tempo do relógio. Uma hora não é igual a outra. E é nesse contraste, né, entre objetividade e subjetividade na concepção do tempo que Henri Bergson, um dos filósofos mais influentes da passagem do século XIX para o XX, vai localizar o cerne da sua filosofia. Ele vai elaborar o conceito de duração. A duração é o tempo subjetivo. O Bergson vai dizer que ela, diferente do tempo cronológico, é indivisível, né? Ela não pode ser segmentada nessa régua de segundos, minutos e horas, porque a minha experiência dessa mutação constante das coisas ao meu redor, ela é fluida, né? Não existe um ponto cronológico em que eu deixo de ser criança e me torno adulto, né? Uma data ali no calendário. Não existe um minuto específico em que eu me apaixono por você quando a gente está se conhecendo. Um dia em que eu acordo e o meu computador se tornou velho demais naquele instante e eu preciso trocar. É um processo gradual, embora eu acho que no meu caso esse dia tá bem perto. Essa autodiferenciação de todas as coisas, que é a essência de tudo que existe, ocorre num gradiente onde passado, presente e futuro estão sempre interpenetrados. É assim que eu experimento o tempo, né? Acima de tudo, diferente do tempo cronológico, que é quantitativo, a duração vai ser qualitativa. De fato, eu posso dizer que uma hora pegando o ônibus no sol dura uma eternidade, mas uma mesma hora falando com você, pô, não dura quase nada. Passa muito rápido. É ou não é? Você sabe que a gente tem uma conexão. E do ponto de vista cronológico, pode parecer impossível que criaturas como nós, que não vivem nem um século, possam entender a experiência de alguém que vive milênios, né? Mas é justamente porque essa experiência não é cronológica e sim durativa que esse entendimento se torna possível. Essa relação se torna possível. Mais do que isso, se torna inevitável que a gente entenda. そういうものだよ。みんなとの冒険だって、私の人生の100分の1にも満たない。 Em dado ponto do anime, a Frieren admite que, em todos os séculos antes dela conhecer o Himmel, o Heiter e o Aizen, os companheiros com quem ela viveria uma aventura de uma década e salvaria o mundo, ela não viveu muita coisa, né, antes disso. Com exceção dos anos iniciais que ela passou com a sua mestra humana, o restante parece ter sido um período tão enorme quanto inócuo, um tanto pacato, solitário, que é completamente diferente do tempo que ela passou com os três. De modo que, por mais que cronologicamente os 10 anos que ela passou com eles não tenha sido nem 1% da vida dela, do ponto de vista durativo, eles representam uma parcela muito maior. E isso é algo que a gente consegue entender. 1% da vida humana seriam alguns meses e, pra falar a verdade, nem precisa de tudo isso. A gente precisa de muito menos às vezes pra viver algo que mude a nossa vida. Dostoiévski disse uma vez que um único momento de genuína felicidade é o bastante pra preencher toda uma vida. Existem semanas, dias, às vezes até horas, instantes na nossa vida que têm o poder de transbordar na nossa existência e se espraiar por anos na nossa memória. Momentos de verdadeiro significado, felicidade, que duram muito mais do que o seu tempo cronológico. De fato, Bergson diria que esses 10 anos duraram muito mais do que 10 anos para Frieren. Porque o tempo subjetivo não pode ser separado dos acontecimentos que o compõem. E em cada episódio a gente tem acesso a um desses acontecimentos, uma memória, um fragmento diferente que mostra o quanto aqueles anos foram significativos para ela. Importantes, insubstituíveis, o quanto eles transformaram ela fundamentalmente. O quanto eles infundiram nela percepções e sentimentos únicos e irreplicáveis que são preciosos. São importantes, muito mais importantes do que ela tinha percebido quando eles estavam acontecendo. A jornada da Frieren é, em grande medida, um reencontro com esse passado perdido que é motivado por arrependimento. Um arrependimento que nasce da compreensão do quanto
aqueles momentos, aquelas pessoas, aquela pessoa era importante para ela. O quanto o que eles tinham era precioso e o quanto ela deveria ter passado mais tempo com ela. Uma compreensão que, assim como na nossa vida, muitas vezes aparece quando já é tarde demais. 人間の寿命は短いって分かっていたのに、なんでもっと知ろうと思わなかったんだろう。 Desde os primeiros episódios de Frieren, eu pensei no quanto a sua jornada tinha paralelos com A Busca do Tempo Perdido, obra-prima do Marcel Proust. Proust era um conterrâneo e contemporâneo do Bergson, eles se conheciam, inclusive trocavam ideia, e a influência desse sobre aquele é, ao meu ver, inquestionável. A noção do tempo como duração é algo muito presente em Busca do Tempo Perdido. Segundo Regina Rossetti, o tempo de Proust não é o cronológico com a sua sucessão de fatos e datas, linear e orientado, não é o tempo espacial do relógio, onde um minuto é sempre igual a outro minuto. O tempo de Proust é um tempo denso, repleto de diferenças. Cada minuto é aquilo que nele se viveu, se sentiu ou se pensou. Não é um tempo que vai sempre rumo ao futuro, mas um tempo que pode retornar ao passado já vivido pela memória e encontrar aí significado para o presente. Esse reavivamento do passado como fonte de sentido para o presente é em grande medida o que a gente vê em Frieren. Ela está constantemente ressignificando esses momentos, de modo que o passado continua acontecendo de certa maneira, continua agindo sobre ela, sobre o que ela sente e pensa. Para Proust, é importante ressaltar, isso não é uma coisa fácil. Deitar no quarto pensando nas coisas que aconteceram não é o bastante para recuperar esse passado. A memória acessada voluntariamente pelo intelecto não passa de um fantasma, um espectro representativo do que o passado foi. O acesso a esse passado se dá, em vez disso, naqueles momentos que, por acidente, a gente é transportado de volta. Um dos momentos mais marcantes da literatura mundial é quando, no primeiro volume da Busca do Tempo Perdido, Marcel leva à boca um gole de chá junto com uma madeleine, um docinho tipicamente francês. E no mesmo instante em que esse gole, misturado com os farelos do biscoito, tocou o meu paladar, estremeci, atento ao que se passava de extraordinário em mim. Invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem noção da sua causa. Rapidamente se me tornaram indiferentes as vicissitudes da minha vida, inofensivos aos seus desastres, ilusória a sua brevidade, da mesma forma como opera o amor, enchendo-me de uma essência preciosa. E de súbito, a lembrança me apareceu. Aquele gosto era o pedacinho de madeleine que minha tia Leonie me dava aos domingos de manhã em Combray, porque nesse dia eu não saía antes da hora da missa, quando ia lhe dar bom dia no seu quarto, depois de mergulhá-lo em sua infusão de chá. Proust descreve aqui a magia daquilo que ele vai chamar de memória involuntária, ou de moment bien heureux, que do francês traduziria como momento muito feliz, mas tem uma conotação muito mais profunda, segundo Thomas Lennon. Bien heureux tem um sentido teológico, é o plural que designa aqueles que foram salvos, que receberam a graça da salvação divina, algo que é concedido a nós por Deus. Esses momentos mágicos em que a gente é transportado para o passado, que são mais do que mera recordação, são literalmente a ressurreição desse passado, não podem ser obtidos voluntariamente. A busca por esses momentos mágicos que revelam a essência do passado contido em nós mesmos é muito do que consiste a obra monumental do Proust. Resumidamente, dá para enumerar 3 formas ao longo da obra que ativam esses momentos. A primeira é quando a gente experimenta diretamente as coisas ligadas ao passado, como o gosto da madeleine, uma música que a gente ouvia muito quando era pequeno e volta a ouvir depois de tanto tempo. A segunda é através dos sonhos, que, segundo Proust, tem o poder de aproximar épocas separadas no tempo por enormes distâncias. E a terceira é quando a ação destrutiva do tempo se torna visível, quando você passa por um lugar da sua infância e tá tudo diferente. Quando você fala com alguém depois de muitos anos ou décadas e aquela pessoa se transformou tanto, essa diferenciação do tempo se manifesta tão claramente diante de nós.
できる限りはヒンメルたちとの冒険の痕跡をたどっていきたいかな。風化する前にね。Voltando pra Frieren, é interessante notar como essas 3 vias de acesso ao tempo perdido aparecem ao longo do anime. Quando no começo ela decide refazer o mesmo caminho que ela fez com os amigos 70 anos antes, ela tá ali destinada a encontrar a ação destrutiva do tempo nos lugares em que ela passa, como nas paisagens das cidades que estão sempre crescendo, ou no garotinho do vilarejo que hoje já é um senhor, ou no gosto da comida do mesmo restaurante que também muda. Ao mesmo tempo, ela reencontra também coisas que permanecem inalteradas, como a visão da mesma espada na mesma pedra, do mesmo nascer do sol a partir do mesmo ponto na colina, ou o mesmo gosto da sua sobremesa favorita. Todas essas coisas a levam de volta. Por fim, ela também revê os amigos em sonhos que são lindos e que revelam o passado exatamente como ele era. Num dos meus episódios favoritos, ela encontra um velho anão que protege com todas as forças um vilarejo e ninguém sabe muito bem o porquê, embora todos são muito gratos. O motivo é porque há muitas décadas ele tinha prometido à sua antiga esposa que ele protegeria o vilarejo dela para sempre. O mais triste é que, apesar de se lembrar da promessa que ele fez a ela, ele não consegue mais lembrar do seu rosto, da sua voz, do seu sorriso. Por mais que ele tente, tudo se esvaneceu com a idade e as décadas. Bergson vai dizer que a memória consciente funciona de forma utilitária. A gente acaba guardando só o que parece útil. Eu posso me lembrar que eu prometi isso a você, ou que você me disse certa coisa, mas não do som da sua voz, do cheiro do seu cabelo, ou da sensação do seu abraço. O que a minha mente não sabe é que essas coisas também são muito importantes pra mim. E esse esquecimento seletivo, esse apagamento de coisas tão preciosas é uma trágica condição humana que todo mundo que já perdeu um ente querido há muito tempo conhece. Mas na palidez sagrada de um sonho, às vezes todas essas coisas podem voltar e ressurgir à superfície como uma bênção divina que pousa sobre nós e nos permite viver mais uma vez aquilo que nos era tão precioso. Que é o que acontece no final desse episódio. Ele sonha com a esposa e se lembra do seu rosto, da sua voz. Todos esses momentos, as madeleines, o pôr do sol, as paisagens, os sonhos, representam uma revelação profunda para Proust. Um momento não de recordação, mas de ressurreição do passado. Aqui ele me aparece revivido. Nesses breves instantes, o tempo que não volta mais, subitamente volta pra mim. Eu vivo ele de novo aqui. E as pessoas queridas que se foram voltam a viver. Por um momento. Só por um momento. E me abraçam. Falam comigo. Elas vivem aqui e agora dentro de mim. 誰かに少しでも自分のことを覚えていてもらいたいのかもしれない。生きているということは、誰かに知ってもらって覚えていてもらうことだ。Esses momentos são uma revelação para Proust, porque eles revelam justamente a essência verdadeira do passado, a forma real das coisas e a forma real das pessoas que compõem aqui em mim esse passado. Quem elas eram de verdade, como elas eram de verdade. Elas sobrevivem em cada um de nós. Nós somos a soma de tudo o que nos aconteceu. E a soma de todos que foram importantes para nós. De uma forma ou de outra. Enquanto nós estivermos aqui, elas sobrevivem. Em cada um desses momentos que persistem em existir, em se fazer reais. A cada sonho, cada som, cada gosto que me faz lembrar de você. Que me faz lembrar de quem você era, das roupas que você usava, do jeito que você andava, de tudo que você me ensinou, tudo que eu não entendia. Me faz lembrar de tudo que você me contou, de tudo que você fez por mim quando eu nem sequer merecia. Tudo que me faz lembrar da sua voz, do seu cheiro, das suas piadas que ninguém mais ia além de mim.
do formato do seu sorriso e do calor do seu abraço. De todas essas coisas eu me lembro, em todos esses momentos. Em cada um deles, você volta pra mim. Você me acompanha, mais uma vez, depois de tanto tempo. Em cada um deles, você me mostra que quando disse que nunca ia me abandonar, era verdade. Era verdade. Muito obrigado por assistir. Esse vídeo demorou um pouco pra sair, por motivos diferentes. Em parte foi por causa da universidade, eu tava no final do semestre, eu fiquei um pouco atrasado. E em parte foi, eu acho que por tudo que aconteceu nessas últimas semanas, eu quero aproveitar pra agradecer todo mundo que conheceu os meus vídeos nesses últimos dias. Todo mundo que se inscreveu, me apoiou no Apoia-se, me mandou mensagem. Eu sou muito grato a todos vocês. Eu acho que uma parte de mim ficou com um certo bloqueio, né? Com esse primeiro vídeo que eu tô postando pra uma audiência tão maior do que era. Eu não sei bem o que aconteceu. Só foi muito mais difícil escrever esse vídeo e editar e gravar tudo. Mas deu certo. Eu acho que eu consegui passar por essa primeira barreira psicológica. Então eu só quero agradecer por todo o apoio e dizer a todo mundo que me mandou mensagem nesse sentido que eu não vou parar, né? Eu vou continuar fazendo coisas. Porque isso aqui é o meu sonho, isso aqui é tudo pra mim. Se você quiser me apoiar, dá uma olhada no meu Apoia-se, a gente já passou de 40. E eu vou começar nesses próximos dias o Clube do Livro. Eu vou postar outros vídeos também por lá, vai ser bem legal. E eu agradeço, de coração. Muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos e até a próxima.